Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Não foram pegos de surpresa quando a raça humana caiu. Não foi alguma coisa que o céu ficou assim impressionado, dizendo, oh! Não. O Pai, Deus já sabia disso. Existem dois textos que, se você quiser ir comigo, caminhar e estudar comigo, pode vir, mas por favor marque aí Mateus 16, versículo 21, para a gente voltar depois. Um deles é 1 de Pedro, que está lá perto do livro de Apocalipse, né? Logo depois de Hebreus, aí você vai encontrar a primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 18. Diz aí. 1 de Pedro 1, 18. Sabendo, o apóstolo Pedro parte do pressuposto que nós sabemos disso. E nós precisamos de fato saber isso aqui. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. Vocês sabem disso? Vocês sabem que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento pelo precioso sangue? Agora, olha como é que o texto continua. Como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Versículo 20 diz, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Como é que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, se Jesus morreu 2000 anos atrás? Esse texto tem um texto correlato aqui em Apocalipse. Apocalipse é mais fácil de achar, então os irmãos podem achar um pouquinho mais rápido. Apocalipse capítulo 13. Há uma afirmação aqui, muito interessante. Versículo 8, Apocalipse 13, 8, diz assim, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro do Cordeiro, que foi morto, quando que Jesus morreu? Desde a fundação do mundo. Ei, peraí. Quando foi que Jesus morreu? O texto diz que aqueles que não vão entrar nos céus, eles não entrarão, porque o nome deles não foram escritos no livro de vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus morreu antes da morte histórica dele, porque ele já tinha morrido no plano eterno de Deus. Ou seja, era necessário porque fazia parte de um projeto trinitariano da redenção. Jesus morreu na cruz por nós, antes de, historicamente, ele ter morrido. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo já tinham concordado sobre isso aí. O apóstolo Pedro, quando ele discursa no dia do Pentecostes, em Atos 2, ele diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ele foi entregue pelo desígnio e pela presciência de Deus. Então nós precisamos entender que era necessário, porque isso fazia parte do projeto trinitariano de Deus no Pacto da Redenção. Segunda razão pela qual era necessário que Jesus morresse, e ele expunha isso claramente, porque todo o pensamento das Escrituras Sagradas, irmãos, é construído sobre a realidade do sacrifício expiatório. Você começa a ler a Bíblia com atenção, você vai perceber que o sangue é sempre uma realidade presente em todos os livros do Antigo Testamento, em todos os livros do Novo Testamento. Óbvio, nem sempre nós entendemos por que o sangue está tão presente ali. Óbvio, nem sempre nós estamos com o pensamento plugado na centralidade das Escrituras Sagradas. Por exemplo, abre Gênesis capítulo 3. Na queda da raça humana já existe sacrifício. Já pararam para pensar nisso? Gênesis capítulo 3, os homens tentam fazer uma roupagem para se vestir de folhas de figueira. Deus diz, a roupagem de vocês não presta. Ela é falha. Olha, a roupa que esses homens usam refere-se à nossa espiritualidade falsa, que não é a espiritualidade centralizada na cruz, mas é a espiritualidade humana. O texto aqui nos diz, porém, no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quem é que providencia as vestes para a raça humana? Para Adão e Eva? Deus. Mas é interessante pensar que aqui é o primeiro sacrifício, porque a vestimenta é de peles. Animais foram sacrificados pelo próprio Deus para que a pele fosse usada agora pelos homens.
A ideia do sangue começa a acontecer lá na queda da raça humana. No Antigo Testamento, você vai abrindo o Levíticos, Êxodo, os cultos levíticos. Não existe culto levítico sem derramamento de sangue. E você se pergunta, por que tanto sangue? Porque a Bíblia diz, porém, lá em Hebreus, que esses sacrifícios de bodes e de carneiros, de ovelhas, nunca, jamais puderam curar o homem no tocante à sua consciência e nem expiar seus pecados. Então, por que foram feitos? Hebreus capítulo 10, versículo 1 fala que tudo o que acontecia no Antigo Testamento era a sombra das coisas que haveriam de vir. Ou seja, apontavam, eram tipologias, elas apontavam para o Cordeiro Eterno. Deus está preparando um povo para entender o sacrifício do seu Filho. Deus pega uma raça judaica e prepara essa raça judaica para que quando o sacrifício do Filho acontecesse lá na cruz, eles olhassem para o Cordeiro de Deus e dissessem, era então sobre isso que Deus estava falando? Era isso que ele estava querendo nos ensinar? Lamentavelmente, os judeus não entenderam isso, nem os discípulos estão entendendo. Mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que vai morrer. Por isso que o Antigo Testamento é encharcado de sangue. E aquelas pessoas faziam o seu sacrifício, mas aqueles sacrifícios prefiguravam o sacrifício perfeito que haveria de ser feito uma vez por todas pelo Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 23, fala que Deus propôs pelo sangue essa reconciliação da raça humana consigo mesmo. Deus faz isso aí. Portanto, no Antigo e no Novo Testamento, o sangue é a moeda espiritual. É com sangue que se expia. Por isso que Hebreus vai dizer que sem expiação, sem derramamento de sangue, não há expiação de pecados. Não há. Se você e eu quisermos ser purificados, nós vamos ter que ser expiados no sangue do Cordeiro. Apocalipse vai terminar, o livro de Apocalipse vai terminar exatamente isso. Em Apocalipse 19, você vai perceber que o cavaleiro surge ali no versículo 11, vestido, montado em um cavalo branco. A sua roupa está salpicada de sangue. E o versículo 13 vai falar, está vestido com manto, tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Quando Jesus voltar, toda a associação de Jesus será a associação desse cordeiro que foi morto. Porque a Bíblia Sagrada toda ela é uma unidade literária. É um pensamento inspirado por Deus. E todo pensamento, toda cosmovisão das Escrituras Sagradas está em cima desse sacrifício expiatório. Se você não entender isso, você não entendeu a centralidade da Bíblia. Você pode entender partes da Bíblia. E é por isso que pessoas pregam partes da Bíblia, pegam princípios morais, comportamentais, behavioristas, mas se você não estudar as Escrituras Sagradas com os olhos da expiação e da morte de Cristo, você não entendeu ainda o que a Bíblia está querendo propor para você. Terceira razão, por que era necessário? Porque Jesus precisava oferecer um sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento são imperfeitos para Deus. Sangues de bode, de touro, jamais podem expiar pecado. Hebreus 10, versículo 10, 12, diz claramente, não expia pecado. Era necessário que Jesus, o Cordeiro de Deus, sem mácula, oferecesse uma única oferta. Tinha que ser perfeito o ofertante e tinha que ser perfeita a oferta. O que Deus está fazendo aqui agora? A raça humana pecou contra o Senhor. E os nossos pecados precisam ser punidos. Porque Deus, sendo justo, Ele não iria fechar os olhos como nós fazemos muitas vezes, achando que fechamos os olhos em relação ao erro dos nossos filhos, está tudo ok? Ou do irmão, está tudo ok? Deus não fecha, Deus é justo. Então, quando Deus olha o meu pecado, a sentença que Deus tem para mim em relação ao meu pecado é uma só: condenação. Você não pode pisar no meu lugar santo. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: preste atenção no meu currículo, quão maravilhoso ele é. E o Senhor agora abre as portas do céu e me deixa entrar, porque eu fiz tudo certinho. Não.
Quando você chegar no céu, você não vai precisar dizer nada, porque você já sabe a sentença sua. A sentença sua é condenação. Você está morto. Você é pecador, você é pecadora. Aos olhos de um Deus santo, você não tem nenhuma chance. E não adianta usar raciocínios e argumentos espirituais, filosóficos, psicológicos, para justificar a sua atitude de pecado. Então, Deus agora faz o quê? Ele aceita a oferta de Jesus por nós. E Jesus entra agora como o Cordeiro de Deus em meu lugar. E ele faz a expiação do meu pecado. Toda a ira de Deus, agora ela vai ser depositada sobre Jesus. Jesus paga o meu preço. Ele assume o meu lugar. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, Paulo fala: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. O que é que Jesus fez por mim ali? Ele pagou todo o meu pecado. Ele levou sobre si toda a minha vergonha. Ele levou sobre si toda a minha culpa e toda a minha condenação. Eu não mereço o céu. Eu não tenho condição de chegar no céu por mim mesmo. E ele faz agora um sacrifício de uma vez por todas, o Cordeiro sem mácula. E agora eu estou voltando para o céu. Eu já fui uma vez agora, poucos minutos atrás, tentando ir com vocês nessa caminhada. Vocês chegaram no céu. E vocês já sabem que vocês estão condenados. Mas agora com Jesus a gente começa a chegar no céu de novo. O apóstolo Paulo fala: nós temos intrepidez para entrar agora no Santo dos Santos, por meio do sangue do Cordeiro. Agora você chega no céu e você já sabe. Você não precisa dizer nenhuma palavra, porque você já tem outra compreensão. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, me purifica de todo pecado. Ele me resgatou. Ele me lavou. Eu estou puro aos olhos de Deus, não porque eu fui capaz de fazer qualquer coisa, mas porque Ele pagou por mim tudo o que era necessário. Jesus morreu por mim. Ele assume o meu lugar. Ele toma o meu lugar na cruz. É isso que significa a cruz. Eu deixo de ser inimigo de Deus e passo a ser amigo. Jesus me reconciliou com o Pai. E Ele abriu esse novo e vivo caminho pelo qual eu posso entrar com Ele nos céus. Por que é necessário a morte de Cristo? A morte de Cristo é necessária. Porque nós, desde o início, esse era o projeto de Deus para nós. Segundo, porque todo o pensamento das Escrituras Sagradas está voltado para a questão do sacrifício expiatório. E por último, Ele precisava fazer isso, para fazer um sacrifício perfeito por mim. Os meus sacrifícios agora não valem nada, mas o sacrifício de Jesus é tudo que eu preciso. E como é que eu respondo a isso? A minha resposta é uma resposta de amor e de gratidão. Quando eu faço as coisas para Deus, eu não as faço, ou pelo menos não deveria fazê-las, para comprar a Deus, para subornar a Deus, como as religiões animistas e pagãs fazem. Vamos dar agora dinheiro a Deus, vamos dar oferta a Deus, vamos fazer qualquer coisa, porque agora Deus vai olhar, vai ver que a gente está sendo joinha, e agora Ele vai gostar da gente. Não. Quando eu faço qualquer coisa para Deus, quando eu venho ao culto, quando eu adoro a Deus, quando eu trago o meu dízimo, quando eu presto o meu serviço, quando eu entrego a minha inteligência para o reino de Deus, eu estou fazendo por gratidão. Deus fez por mim. Deus me amou. E porque eu entendo isso, eu quero viver eternamente, servindo, adorando, amando, trazendo a minha vida em sacrifício para Ele. Sacrifício de louvor. Que Deus nos dê essa compreensão nessa manhã. Curva a sua cabeça e nós vamos orar. Pai, tenha misericórdia de nós. Obrigado, Deus, pela grande oferta que o Senhor fez por nós. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo seu sangue. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós na nossa história. Apesar de quem somos, o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou para vivermos na Tua presença de forma santa, justa e piedosa. Ajuda-nos, ó Deus, a viver assim. Queremos viver assim, Pai, para o Teu louvor e glória.